Bom, então até aí nós falamos, né, dos raios atômicos, ou seja, para os átomos que são neutros, certo? E quando acontece, por exemplo, de um determinado átomo perder ou ganhar elétrons, né? A gente sabe que existe essa possibilidade, ou seja, do átomo dar origem a um determinado íon. Será que a gente tem algum tipo de alteração, né, no caso, no raio desse átomo original? Sim. Então, o que vai ser observado, tá? Nós temos, digamos, um determinado tamanho específico para aquele átomo original. Se ele perde elétrons, o que vai acontecer, né? A tendência é que a sua eletrosfera diminua. Por quê? Porque o volume ali, o tamanho da eletrosfera, ela é justamente devido, né, ao número de elétrons que nós temos, certo? Então, se eu reduzo a quantidade de elétrons do meu átomo, eu automaticamente reduzo a minha eletrosfera. Isso é quando acontece a formação de um cátion. E se eu gerar um ânion, ou seja, né, um átomo que ganhou elétrons nesse caso, o que vai acontecer com a eletrosfera dele? A eletrosfera dele vai expandir um pouco, né, justamente porque eu estou acrescentando um determinado elétron dentro daquela eletrosfera, né? Então, sempre se observa essa tendência. Quando nós damos origem a cátions, né, os raios iônicos, eles serão menores do que o raio do átomo original. Quando nós formamos um ânion, o raio, no caso do ânion, né, ou seja, desse íon, vai ser maior do que o raio que era do seu átomo original, tá? Isso é o que nós chamamos de raio iônico. Como nós fazemos, então, a medida dos raios iônicos, né? Nesse caso, nós precisamos fazer a ligação entre um cátion e um ânion para poder realizar a medição. Então, aqui vocês têm uma imagem, né, de uma tendência aproximada, digamos, na tabela periódica, né, com relação a esses tamanhos de raios de cátions e ânions, né? Então, observem que os maiores raios agora, né, nós obtemos, né, mais ou menos lá em direção aos não metais, justamente porque os não metais têm essa tendência de ganhar elétrons, né? Eles têm a tendência de formar ânions, tá? Então, vejam lá que os ânions, ou seja, aqueles que têm o expoente negativo, são os maiores raios iônicos nesse caso, tá? Aqui, quando nós temos a formação dos cátions, então nós temos a redução do raio em relação ao formato original. Observem que ainda são raios grandes, mas porque esses átomos ali, né, de metais aqui, por exemplo, dos alcalinos e alcalinos terrosos, tinham um raio original muito grande, né? Então, é claro, eles perderam elétrons, eles reduziram um pouco o seu raio, obviamente, né? Mas continua sendo um raio mais ou menos significativo, dependendo do tamanho inicial, né, que era o átomo, tá? Quais os menores valores lá de raio iônico a gente observa bem acima da tabela periódica, né? E bem à esquerda. Ou seja, mais ou menos, observem lá no berílio, né? O berílio, ele é um metal alcalino terroso, então vocês vão encontrar ele na família 2A, e ele é o primeiro da 2A, né? Então, ele vai estar bem lá em cima, né? Então, na verdade, o tamanho original dele já era pequeno, e no caso ali ele perdeu ainda, ali ele está numa valência 2+, ele perdeu 2 elétrons, certo? Então, ele diminuiu, né, consideravelmente, digamos, o seu tamanho. Uma questão importante que vocês têm que saber aqui, então, é o quê, né? Cátions vão, no caso, né, ter um valor de raio iônico inferior ao átomo original. Ânions vão formar, então, um raio iônico maior do que o átomo original. Com relação à valência, né? O que é a valência, gente? Seria relacionado ao número de elétrons que foram perdidos ou adquiridos nesse processo aí de formar o íon, né? Então, sempre que vocês têm o expoente lá, mais, 2+, 3+, isso é a valência daquele átomo. Guardem muito bem esse nome, tá? Então, sempre que eu falar a valência do átomo, significa o expoente, certo? Que indica o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu. No caso do lítio, ele é um lítio mais,
né? Por quê? Porque o lítio perdeu um elétron. Vai lá para o berílio, um berílio 2+, porque o berílio perdeu 2 elétrons. Aí você vem aqui embaixo, por exemplo, ali ó, no bário, bário 2+, perdeu 2 elétrons. Vai do ladinho ali, né, por exemplo, o índio, né? O índio, ele é um 3+. Por quê? Porque o índio perdeu 3 elétrons. Aí a gente vai lá para o outro lado, ó, no F de flúor. Flúor é 1-. Qual é a valência, então, do flúor? É 1-. Por quê? Porque ele ganhou 1 elétron. Qual é a valência do oxigênio? 2-. Por quê? Porque ele ganhou 2 elétrons. Vai lá no fósforo, achem o fósforo, que é o P. 3- significa que o fósforo ganhou 3 elétrons, tá? Então, essa é uma definição importante. E uma outra questão é com relação justamente a essa valência. Então, existe a possibilidade nesses caras aí que, principalmente nos metais de transição, tá? Os metais de transição, existe a possibilidade, às vezes, deles terem várias valências, dependendo com quem eles estão ligados. Então, às vezes, um átomo ali de um metal de transição pode ter uma valência 1+, 2+, 3+, né? Até, inclusive, se eu não me engano, o molibdênio, eu acho, vai até o 6, né? Então, são valores, assim, absurdos, né? Pode ser mais 2, pode ser 1+, 2+, 3+, 4, 5 e 6+. Ou seja, ele pode perder até 6 elétrons, tá? É muito. E o que eu quero falar aqui para vocês é que quanto maior essa valência, no caso, né, para a questão positiva, indica que eu estou reduzindo progressivamente esse meu raio iônico. O que eu quero dizer com isso? Um cara que, vamos supor, tá, esse caso aí do molibdênio, que ele pode perder até 6. Quando o molibdênio perdeu 1 elétron, ele tem um raio iônico que é menor do que o átomo de molibdênio original. Quando ele perdeu 2, diminuiu ainda mais o raio iônico. Perdeu 3, diminuiu ainda mais. Tá? Então, isso a gente tem que também, né, é uma questão de lógica, mas a gente tem que associar, tá? Não adianta decorar. Então, a gente tem que considerar tanto a questão do positivo e negativo para saber se a eletrosfera aumentou ou diminuiu, quanto o número, né? O número mesmo, que é para saber, assim, se ganhou mais ou perdeu mais. Obviamente, também vai ter essa variação do raio iônico, ok? Aqui eu até mostro para vocês, né, mais ou menos para vocês terem de comparação essas variações, né, tipo o átomo original, que vai estar sempre em amarelo, tá? E possíveis íons que foram formados a partir desses átomos originais. Então vejam que quem está em vermelho são cátions que foram formados, todos os cátions, o tamanho deles é menor do que o original. Os azul são os ânions são maiores do que o original, certo? Então, isso tem que saber. Legal? E o último ponto, pessoal, fala referente à importância, né, de a gente determinar, por exemplo, o raio atômico ou iônico. Será que isso é importante? Assim, existem várias, né, situações onde é necessário a gente determinar, por exemplo, esses raios, tá? Algumas que eu posso citar para vocês, por exemplo, são reações bioquímicas. Então, tudo que envolve os seres vivos, né, a maior parte das reações com dentro de seres vivos, elas são catalisadas por enzimas, né? E essas enzimas, elas são muito específicas, né? Ou seja, é necessário, por exemplo, para que aquela enzima faça uma determinada reação, né, participe de uma determinada reação, que a molécula, por exemplo, que está entrando na enzima, que nós chamamos de substrato, tenha um tamanho muito específico. Então, vejam, esse tamanho de uma determinada molécula é diretamente relacionado com os raios atômicos de cada um dos elementos individuais que vão formar aquela molécula, né? Isso não acontece somente, por exemplo, em reações bioquímicas. Em reações químicas também pode acontecer, né? Então, às vezes, uma reação ela pode não acontecer
dependendo, por exemplo, se o tamanho, às vezes, de um determinado átomo é muito grande, né, e faz com que não seja possível, digamos assim, a distribuição desses elementos no espaço, e aí a molécula não vai se formar, pode acontecer. Em processos de separação na indústria, é extremamente relevante essa questão do raio, né? Porque, justamente como eu comentei com vocês, se o raio do elemento ele vai determinar mais ou menos, né, o tamanho da minha molécula, certo? Definir, por exemplo, a porosidade de uma determinada malha, vamos supor, né, vai passar justamente por essa informação do raio. Então, nós vamos ter, às vezes, né, uma certa permeabilidade de algumas moléculas por alguns materiais que têm, né, átomos de um determinado tamanho. Se o tamanho for maior, não vai passar, né? Então, é possível, claro, né, nós separarmos substâncias pelos tamanhos, né, que nós temos dos átomos ali envolvidos ou das moléculas que estão envolvidas. Então, dentro de processos de separação, é extremamente relevante, né, em alguns casos, essa questão do tamanho do meu átomo, né, específico, tá? Outra parte que é muito importante, que nós vamos ver lá em Ciência dos Materiais, né, é justamente a respeito da solubilidade dos componentes. Então, por exemplo, quando nós fazemos uma determinada liga metálica, né, se os átomos eles têm um tamanho parecido, existe uma maior possibilidade, né, de eles serem solúveis entre si e você fazer aquela liga. Quando nós temos uma variação muito grande entre os elementos que a gente está tentando misturar, né, nós vamos ver lá que vai existir algumas tensões que são formadas justamente, né, devido a essa grande diferença entre os tamanhos dos elementos ali, dos átomos, que faz com que você reduza, por exemplo, a solubilidade de um composto no outro. Um exemplo disso, vamos supor, é quando nós vamos fazer o aço. Então, o aço ele é basicamente feito de ferro e carbono. Por que a gente não consegue colocar uma alta quantidade de carbono, né, dentro, por exemplo, da estrutura do ferro? Justamente porque existe uma grande diferença de tamanho entre os átomos de ferro e os átomos de carbono. Então, o carbono ele é muito pequeno em comparação ao ferro. E aí, quando nós vamos fazer, né, por exemplo, essa inclusão do carbono dentro da estrutura do ferro, o que acontece? Nós aumentamos muito a parte da distorção, por exemplo, né, da minha estrutura cristalina, que vocês vão aprender lá o que é isso. E essa tamanha distorção faz com que a gente reduza significativamente, né, a solubilidade do carbono dentro do ferro, né? Então, o ferro não aguenta muito carbono. Tá? É isso que a gente vai ver. Ele torna, né, no caso, a liga muito quebradiça. Então, vai existir, gente, várias aplicações, né, que essa informação, ela é relevante, tá? Então, por isso que a gente vê ela aqui em química, ok? Então, é isso aí.